Lloyd é um pirralho ranzinza de uma vila mística chamada Kunlun, perto da última e mais perigosa masmorra do mundo. Na sua cidade natal, ele é visto como o mais fraco, pois não consegue pegar nenhum coelho e sempre apanha de criaturas pequenas na floresta. Ao crescer, decide se tornar soldado do exército do reino, e vai para a cidade inicial, onde está o palácio. Lá, ele conhece Marie, conhecida como a Bruxa do Lado Leste. Infelizmente, ela sofre da síndrome do encolhimento e finge ser importante, dizendo que, desde antigamente, bruxas realizam desejos de almas desesperadas, mas sempre a um preço alto. Então, ela pergunta a Lloyd sobre seu desejo e o que ele sacrificaria. Mas o garoto responde inocente que quer ser soldado e ficará com ela por um pouco mais. Marie olha para ele e diz para procurar uma pousada, enquanto o expulsa, mas Lloyd pega uma bola de cristal e diz ser de Kunlun, o que a faz suar. Ela se curva diante da bola e uma avó humilde aparece, apresentando-se como Alka, a chefe da aldeia. Alka é a mestra em bruxaria de Marie e pede que cuide de Lloyd porque um dia ele será o lendário Rizzlord. Marie pensa no que fazer. Ensinar Rizzcraft e torná-lo um Wizard? Ela tenta perguntar, mas Alka diz que é só uma gravação. Marie a chama de monstrinha humilde. Alka diz que brincava, fazendo Marie voltar ao chão como a covarde que é. Sem opção, ela aceita o pedido e joga a bola de cristal no armário, mandando Lloyd para um quarto nos fundos como o escravo que é. Ela acha que Lloyd é uma criança boa para alguém que conhece o monstrinho. Então, Alka sai do armário, dizendo que usou magia de teletransporte, e pede para garantir que nada de ruim aconteça com Lloyd, amaldiçoando Marie a ser Rickrolled para sempre. Marie implora por perdão, e Alka altera a maldição para que ela sofra pequenos infortúnios repetidamente ao longo de sua vida. Em seguida, Alka se teletransporta para longe, e a vida miserável de Marie começa quando ela dá um passo à frente. Tropeça em seu próprio vestido e cai de cara no chão. Depois disso, ela rasga um pouco o vestido e começa a chorar por causa dessa maldição. Na manhã seguinte, Marie acorda com um cheiro doce no ar e abre os olhos para ver o escravo recém-adquirido preparando o café da manhã para ela. Lloyd a conduz até a mesa, cumprimenta-a gentilmente, e eles começam a conversar sobre sua obsessão em se tornar um soldado e manter-se virgem. Ele menciona que se considera o mais fraco da aldeia, incapaz de conquistar garotas. Ele deseja ser um herói, assim como seu irmão mais velho, com quem seus pais frequentemente o comparam. Marie pergunta se ele tem conhecimento sobre o que está no exame de admissão, e ele responde que sim, haverá uma. Lloyd fez um exame escrito sobre magia, um de combate e uma entrevista. Marie disse que o exame de combate é o mais importante. Lloyd sabe que resistência é seu ponto fraco, pois levou 6 dias para chegar. Marie diz que tudo bem. Kunlun é longe do reino de Azami, e 6 dias de trem não é ruim. Lloyd responde que não veio de trem. Ele correu como David Goggins. Ao ouvir isso, Marie entra em pânico e diz que a resistência dele é louca, mas Lloyd comenta que seu avô mencionou que levaria só 2 dias para essa viagem. Ele é neto do avô que cruzava montanhas e enfrentava leões para ir à escola. Marie pergunta se ele encontrou monstros no caminho, e ele responde que não. Mas havia muitos animais selvagens, como insetos enormes e lagartos cuspidores de fogo, e Marie percebe. Ele menciona que não é apenas ignorante, mas também incrivelmente estúpido. Marie começa a chorar, lamentando que Alka tenha enviado outro monstro em sua direção. Lloyd oferece um lenço para limpar o rosto, e agradece por ser tão encorajadora e inspiradora. Nesse instante, Marie percebe a maciez da pele dele, e pergunta como isso aconteceu. Ele explica que aplicou uma antiga runa sobre o tecido, conferindo-lhe propriedades encantadoras e simples. Ao ouvir isso, Marie se pergunta o quão importante é esse garoto, pois ele conhece a runa Disenchant, capaz de remover maldições que ela levou 3 anos para dominar. Enquanto enlouquece batendo nas paredes, Lloyd desliza inocentemente em seu complexo de inferioridade, pede desculpas por decepcioná-la, e diz que sua mágica é invocar chuva. Marie comenta que a partir de amanhã, ele aprenderá a ter bom senso em vez de magia. Após o café da manhã, Lloyd sai e nota que a cidade está cheia de gente. O Festival da Fundação Nacional está próximo, e há rumores de muitas pessoas querendo se alistar nas Forças Armadas, espiões tentando se infiltrar no reino, e até pessoas tentando se infiltrar entre monstros, como é comum. Ele ignora tudo isso, e afirma que vai focar em passar no exame, saindo correndo logo em seguida. Enquanto isso, uma garota chamada Belt Princess encontra um homem que afirma que ela é uma vergonha para a nobreza.
Ela corre em direção a um beco, e para sua surpresa, se depara com um enorme monstro gafanhoto. Ele a derruba e está prestes a transformá-la em uma bela refeição. No entanto, nesse exato momento, Lloyd salta de um ponto alto e esmaga o inseto contra o chão. Depois, ele o leva para outro mundo, reclamando dos insetos da cidade. Ajuda a garota a se levantar, limpa a sujeira das roupas dela e a cabeça dela com seu lenço. Vai embora após saber o nome dela, Selene. Selene volta ao quarto, simulando sobre o garoto que conheceu. Pensa em usar maquiagem, olha para o cinto na cabeça e chora, lembrando do passado. Quando ela colocou o cinto na cabeça, descobriu que tinha a maldição de ligação do Minecraft. O sacerdote disse para não perder a esperança, que um dia a força removeria a maldição. Ela puxa o cinto e, surpreendentemente, ele se solta. Ela pensa que foi obra do garoto bonito que conheceu antes e se apaixona por ele. Finalmente, chega o dia do exame de admissão, e todos se reúnem na praça para entrar na academia militar. Os instrutores notam nomes famosos, como os príncipes Belt, a mercenária Rio e o filho mais velho de um nobre, Allen. Eles mencionam que as relações com países vizinhos pioram, e além disso, a princesa desapareceu. Precisam recrutar alunos promissores para um futuro melhor. Enquanto isso, Rio quase faz xixi nas calças ao lado de Lloyd, pois seus sentidos de aranha a alertam para manter distância do monstro da masmorra. Lloyd começa a falar, ela se assusta e assume postura de combate. Ele pede desculpas por assustá-la, mas ela é empurrada contra a parede e pensa que foi o caminhão Kun, mas era Selene, que veio repreender Lloyd e perguntar a Rio o que queria com seu namorado. O exame começa e todos se alinham diante dos bonecos de metal, sendo instruídos a atacá-los com qualquer arma que escolherem. Rio pergunta ao instrutor que tipo de monstro ele escolheu, referindo-se a Lloyd. Ele responde que não sabe, escolheu ao acaso, e agora não tem certeza se todos conseguirão detê-lo juntos, se ele revidar. Chega sua vez e ele se apresenta para o exame de combate. Alguns dias depois, chegam os resultados do exame. Alka entra e se senta com Marie, se perguntando se passará. Ela diz que, mesmo se achando fraco, Lloyd é muito forte e deve ir bem, pois vem da aldeia dos antigos salvadores do mundo, que se estabeleceram fora da última masmorra, Kunlun. Mas Lloyd descobre que seu nome não está entre os aceitos no quadro de resultados. Mais tarde, naquela manhã, o instrutor Colin chama os recrutas, enquanto Selene, Rio e Meltfen ficam surpresos porque Lloyd não passou. As meninas olham para Meltfen por respostas, mas ele também está confuso, e depois pergunta ao examinador sobre isso. Enquanto isso, Colin informa os alunos sobre a política externa de seu reino, e a iminente guerra com o Império Gil. Com a princesa desaparecida nesse momento crucial, há uma recompensa para quem a encontrar e trouxer de volta. Lloyd, desanimado por seu fracasso, volta para a casa de Marie. No caminho, ele casualmente elimina alguns monstros gafanhotos, e lê sobre um emprego de meio período em uma lanchonete. Ele chega ao local, entra, e é atacado pelo proprietário, um ex-guarda real e acompanhante da princesa desaparecida. Lloyd diz que está lá para se candidatar a um emprego de meio período, triste por não passar no exame militar. O proprietário, Chrome, acha que é mentira e suspeita que Lloyd é um assassino atrás de informações, pois sente que ele é Opus. Apesar das preocupações, Lloyd está alheio. Ele realmente quer o emprego, e consegue. Após preparar uma refeição deliciosa e limpar o local com seu lenço, Chrome decide mantê-lo por perto, achando mais seguro vigiar do que deixar um monstro assim solto na cidade. Na academia, Selene e os outros checam a folha de exame de Lloyd, e veem que ele desenhou linhas e símbolos aleatórios em seu teste escrito, sendo reprovado pelo examinador. Colin examina atentamente a folha de respostas, e percebe que aquelas linhas eram runas antigas, questionando como Lloyd conhecia uma magia tão ancestral. Selene menciona que encontrará a princesa, e, em troca, garantirá a matrícula de Lloyd na academia. E todos concordam. Enquanto isso, Lloyd retorna para casa e relata seu fracasso a Alka e Marie. Ambas ficam surpresas com o resultado, e Alka pergunta se já não é hora de destruir o reino. Mas Ilpid quer refazer o exame no próximo ano. Por isso, quer ficar com Marie mais um tempo, e até pagará o aluguel, pois conseguiu um trabalho de meio período. Ele pede permissão a Alka, que concede, dizendo que não pode recusar um pedido de um garoto bonito da aldeia. Depois, Lloyd entra no quarto, e Alka diz que voltará para a aldeia, pois sentem falta dela. Marie diz que se ela tem tempo para vir irritá-la sempre, então não deveria salvar o reino? Alka pergunta quão grave está a situação,
e Marie responde que faz anos que o rei virou defensor de guerras, e que logo o reino estará em guerra com o Império. Alka afirma que a aldeia Kunlun só age quando a situação ultrapassa os humanos normais, como um senhor demônio ou uma calamidade mundial. Quanto a guerras estúpidas e batalhas egoístas, eles podem se explodir. Para ela, isso não importa. Ao ouvir isso, Marie diz que essa é a razão pela qual fez uma jornada de 5 anos para encontrar a Mestre Alka e aprender a runa de desencantamento. Ela afirma que vai parar essa guerra a qualquer custo, mas Alka a avisa para manter Lloyd fora disso, ou ela mesma destruirá o reino. Depois, ela retorna ao armário para se teletransportar à aldeia e lança em Marie uma maldição de infortúnio médio. Sempre que liga para a avó por referências, pode ter uma cãibra forte. Para se vingar, Marie joga a bola de cristal em um poço, esperando a próxima tentativa da Alka. No dia seguinte, Meltfen almoça com Rio, e discutem sobre recrutar Lloyd. Lloyd se pergunta por que o lugar está tão cheio agora, já que antes era impopular e sujo, visto como um local de comida barata e ruim. Logo a refeição chega, e eles acham deliciosa. Rio pergunta sobre o dono, e Meltfen revela que ele era um ex-guarda real, e questiona como o lugar melhorou tão rápido. Ele diz que foi por causa do novo funcionário. E então Lloyd sai, fazendo os dois cuspirem a comida. Surpresa! Meltfen pergunta a Crom sobre quem realmente é Lloyd, e ele diz que não sabe, questionando por que reprovaram um monstro assim no exame. Enquanto isso, Lloyd vai levar o lixo e vê Marie entrando em um beco. Ele a segue e acaba na praça, onde alunos cercam Selene e Allen, que discutem. Allen desafia Selene e a ataca com seu machado, mas o cinto amaldiçoado de Selene ganha sensibilidade e afasta o machado das mãos de Alan. Nesse momento, Lloyd chega e Selene começa a se preocupar. Colin e Meltfen também chegam, e Meltfen pergunta a Allen se é verdade que ele lutará com Lloyd ali. Sendo um nobre justo, Allen diz que é melhor lutar fora da academia, mas, para surpresa, Meltfen diz para entender a situação e esmagar o garoto, provando que cavaleiros não devem ser incomodados. Allen vê isso como uma chance de mostrar suas habilidades ao instrutor, enquanto Colin se pergunta por que Meltfen está fazendo isso, já que normalmente ele manteria a disciplina. Ele diz a Colin que Lloyd é o garoto das runas antigas de quem falavam antes, e os dois preparam Allen para lutar com ele. Colin pergunta a Meltfen se Allen ficará bem, e ele diz que, desde que não deixe Lloyd acertar um golpe forte, ele deve sobreviver, pois é conhecido por sua durabilidade. Mas, infelizmente para ele, Alan agradece a Lloyd por essa chance de se exibir e oferece que ele dê o primeiro soco. Lloyd concorda e começa a socar seu rosto. Parece que Allen vai morrer, e eles se preparam para o enterro. Nesse momento, um tornado de vento surge ao redor e é Maria. Ela leva Lloyd e voa. Aterrissa em um telhado e diz a Lloyd para ter cuidado, ou ele enviaria Alan para Nárnia. Ele pensa que ela o salvou de ser espancado em público e pede desculpas por incomodá-la. Vendo sua Rhys, ingênua e tola, não pode evitar Sanji por ele, e começa a sangrar pelo nariz. Ela o avisa para ter cuidado, ou pode ser enganado por uma mulher má como ela. Nesse momento, Chrome chega à rua e a vê no telhado. Os dois descem, Chrome manda Lloyd de volta à lanchonete, ajoelha-se para a bruxa, e revela que ela é a desaparecida, princesa de seu reino, Marie. Desde que ela sumiu há 5 anos, ele se manteve discreto e saiu do exército. Ela diz que no terceiro dia do festival, haverá uma conferência internacional e que o inimigo manipulará o rei para declarar guerra ao Império Gil. Eles precisam impedir isso, e pede a ajuda de Chrome. Enquanto isso, na academia, Meltfen revisa o currículo dos novos alunos e Colin pergunta por que ele está tão sério. Ele revela que quando criança, uma fome atingiu seu vilarejo e não tinham como superá-la. Logo após, o Império Gil atacou e levou os poucos suprimentos restantes, e ele não quer que isso se repita. Mais tarde, Rio e Selene andam pelas ruas da cidade, e Rio diz que precisam encontrar a princesa primeiro, ou não conseguirão. A Selene quer que Lloyd se matricule na academia, mesmo que o encontrem. Então, ela diz que irão ver Marie, a bruxa do leste, sobre a princesa desaparecida. Surpreendentemente, ao chegarem, encontram Lloyd abrindo a porta, não a bruxa. Selene fica deprimida e se pergunta por que Lloyd mora com a bruxa. Logo Marie entra e vê alguns convidados. Ela os cumprimenta e pergunta o motivo da visita. Eles dizem que querem informações sobre a garota da foto. Marie olha e percebe que procuram a princesa, dizendo que não lida com princesas desaparecidas. Rio desconfia dela e de sua aparência, enquanto Selene pergunta
há quanto tempo ela é bruxa no reino. Ela menciona que já se passaram 2 anos e percebe que sabem sua verdadeira identidade. Talvez estejam decepcionados, pensando nela como uma princesa brincando com festas de chá, enquanto o reino enfrenta a guerra. Então, decide confessar e revela que é princesa. Mas na verdade, Selene só perguntou se era esposa de Lloyd. Ela responde que não, e diz que ele é mais como um sobrinho. Nesse momento, Lloyd retorna com bebidas para os convidados e revela que sabia da verdadeira identidade de Marie, afirmando que ela é uma super-heroína que os protege das sombras, a Batwoman. Marie se pergunta de onde veio essa ideia, mas decide concordar e finge ser isso mesmo. Lloyd expressa o desejo de ajudar, mas ela diz que ele ainda é fraco e deve se esforçar e entrar na academia, pois não está pronto para ser um herói ao lado dela. Mas ainda não. Ao ouvir isso, Lloyd fica triste, corre para o quarto como um mariquinha e chora por sua fraqueza. Depois que ele sai, Marie diz às meninas que Lloyd é da lendária aldeia de Kunlun e que o povo de lá deve ficar fora das guerras humanas. Se ele ajudar, será punido, mandado de volta, e seus sonhos de ser soldado cairão por terra. Para evitar isso, eles precisam lidar com a situação, salvar o reino por si mesmos e pedir ajuda para salvar o rei e parar a guerra. Ela diz que quem controla o rei colocou sua cabeça a prêmio, por isso, todo o reino a persegue. Quando todos partem, Alka se teletransporta para o poço e vai até Marie, elogiando-a por cumprir sua promessa. Depois, ela promete cuidar de Lloyd e completar a missão. Ela se afasta, mas lança uma maldição em Marie para dizer "miau" no final de frases. No festival da Fundação Nacional, Alka leva Lloyd para animá-lo, admitindo querer seu dinheiro e banana com chocolate. Vou deixar para vocês, mentes sujas, nos comentários, descobrirem o que ela quis dizer. De repente, o reino é atacado por alguns monstros gafanhotos, e eles começam a combatê-los. Enquanto isso, o rei decide anunciar a guerra contra Gil. Chrome entra no castelo e pede para ser alistado novamente no exército. Meltfin, ao lado do rei, diz que não vê problema nisso e que eles o chamarão depois. No entanto, Chrome revela que ainda não contou a ninguém, mas conheceu a princesa e alguns de seus amigos. Em sua investigação, descobriram. O rei diz que quem está por trás dessa guerra é alguém que costuma dizer Demacia. Meltfin pergunta se é Garon, mas Chrome diz que não. Foi Meltfin, que admite seus crimes. Ele achava que um rei tolo era melhor como fantoche para punir o Império Gil por crimes de guerra. Nesse momento, Ryu e Selene entram com Marie e dizem que foi surpreendentemente gentil ele confessar assim. Nesse momento, o rei se vira, brilhando com tatuagens demoníacas no rosto. Ele revela que controlava os humanos e enviou soldados Gil à aldeia de Meltfin na infância dele, para aumentar o ódio entre humanos. Depois, joga Meltfin contra uma parede, transformando-o em um monstro inseto, e ordena que lute contra os intrusos. Chrome e os outros o seguram, permitindo que Marie siga o rei corrupto. Dentro da sala do trono, Marie e o rei começam uma intensa luta mágica. Marie acerta o rei com um ataque de vento, mas ele bloqueia, fazendo o teto desabar sobre ela. Marie se esquiva dos escombros e os congela, criando uma barreira para bloquear o ataque do rei. Em seguida, lança um feitiço de fogo para enfrentar o feixe de energia do rei, que explode no gelo, gerando uma névoa. Aproveitando isso, Marie se camufla e salta em direção ao rei, usando um feitiço de desencantamento para afastá-lo. No entanto, a maldição a faz parar, mas revela o rosto gentil de seu pai e a empurra de volta para o chão. Ele se aproxima, quebra sua mão e declara que é o fim para ela. Ele, o Lorde Demônio Abaddon, vai acabar com ela e tomar o controle do reino. Ao descobrir que ele é um Lorde Demônio, Marie fica furiosa. Ela diz que ele deveria ter contado isso dias antes, para evitar todo esse problema. Ser um rei demônio significa que a avó pode ajudar, e trazer Lloyd não seria problema. Ela corre de volta com o rabo entre as pernas, fazendo-o persegui-la, esperando encontrar Lloyd ou Alka. Enquanto isso, Lloyd e Alka terminam o controle de pragas dos gafanhotos demoníacos, e Lloyd diz que quer ajudar Marie, mesmo que ela fique brava e ele seja fraco. Alka permite isso e corre ao castelo. No caminho, encontra Alan, escondido atrás de uma cenoura em um beco, fugindo dos monstros Locust. Lloyd o repreende sobre a força e como o medo não é vergonhoso. Ele derrota o monstro Locust como sempre e corre de volta ao castelo. As palavras inspiram Alan, que decide enfrentar os monstros e ser útil. Ao mesmo tempo, Alka percebe que são as seclas do Lorde Demônio Abaddon e os esmaga, como Madara, por arruinarem seu encontro com Lloyd. Enquanto isso, Chrome luta com Insectphone e apanha.
Depois, ele enfrenta Ryo e a empurra contra a parede, fazendo-a desistir. Quando tudo parece ruim, Selen decide chamar Lloyd. Ela se aproxima do Insect Fan e diz para ele persegui-la e tentar machucá-la. Ela diz que Lloyd é um herói e que chegará antes de qualquer ataque, mas, mesmo que não venha, aproveitaria para ser um pouco espancada e rasgar a armadura, para se exibir para Lloyd depois. Quando ele chega, Insect Fan a ataca com garras, mas, infelizmente para vocês, pervertidos nos comentários, o cinto dela bloqueia e não há fanservice. O Insect Fan continua atacando, mas o cinturão bloqueia todos os golpes. Ryo pede a Selen para distraí-lo, e sai em busca de Lloyd, mas logo encontra Lloyd entrando no palácio atrás de Marie. Ele pergunta se todos estão bem e ignora Selen como um macho sigma. Então, ele se volta para Insect Fan e diz que agora entende tudo. Ele questiona o que está fazendo, e se não tem vergonha de agir assim como soldado. Insect Fan avança para atacá-lo, mas Lloyd o afasta com um tapa, fazendo-o cair no chão. Ele afirma que, para ele, um soldado é quem protege os outros, e pede que ele reflita sobre o momento em que decidiu ser soldado, assegurando que não foi para agir assim. Após usar o Talk no Jutsu, Insect Fan começa a voltar à forma humana, ao lembrar de sua aldeia e do desejo de paz. Ele quase volta ao normal, mas Lloyd comenta que ele não devia ter bebido tanto, e que está usando uma fantasia de inseto e dançando como um bobo. Com esses comentários, ele se enfurece e se transforma em Insect Fan novamente. Ele ataca, mas Lloyd se esquiva inclinando-se para trás e dá uma cabeçada, fazendo-o voltar acidentalmente ao Insect Fan. Lloyd se aproxima da parede e vence. Depois, pergunta sobre Marie e dizem que ela está na sala do trono. Lloyd decide entrar, mas Marie sai e o abraça. Ela diz que está feliz por vê-lo, mas o rei aparece atrás dela e Lloyd para. O rei diz para ele ir embora, pois há monstros no castelo. O rei se pergunta o que ele está fazendo, e Lloyd pensa que ele é um bêbado fantasiado de rei. Meltfin aplica tinta verde no rosto. Então, decide limpar o rosto feio com um lenço, desfazendo a maldição que permitia ao Lorde Demônio controlar o rei. A paz volta ao reino, e Lloyd observa todos reparando os danos do festival. Do lado de fora, ele encontra seu irmão Shoma passando por ali. Eles se abraçam, e Shoma o elogia por ter se tornado forte e derrotado o Lorde Demônio. Lloyd se pergunta sobre o que ele fala, e Alka chega. Lloyd diz que falava com Shoma, mas ele some, como o pai de Yao fez quando eram jovens. Enquanto isso, Chrome se junta ao exército, e Meltfin é enviado a um campo de trigo perto de Kunlun, onde Alka o obriga a colher e entregar um trigo especial que cresce o ano todo para aldeias pobres. Alguns dias depois, Lloyd é aceito na academia militar por recomendação de uma pessoa. Essa pessoa é Alan, que recebeu uma recompensa devido à sua contribuição significativa na matança de monstros nos eventos recentes. Como recompensa, ele solicitou que permitissem a matrícula de Lloyd na academia. Além disso, Alan começou a chamar Lloyd de mestre, pois ele lhe ensinou lições muito valiosas. Selen e os outros também vêm buscá-lo para o seu primeiro dia, e Alka nota que o cinto de Selen é feito da pele de um besta divina Vritra. Ela se pergunta como um artefato lendário da aldeia foi parar em sua cintura, mas não se preocupa. Marie fica furiosa por conversarem na porta como uma família indiana e os manda para a academia. Com tudo normal, Marie e Chrome levam Lloyd a Holy Sword Village para limpar o lixo. Enquanto limpam a espada sagrada, presa em uma pedra e considerada irremovível, Lloyd, casualmente, o jogador de futebol leva para fora, achando que é um brinquedo de lixo. De repente, a Vila da Espada Sagrada e sua economia caem como Dogecoin, e todos voltam para a cidade. Dias depois, na academia, Colin diz que agora terão aulas práticas para treinar para a partida contra a Rokujo Sorcery Academy. É um evento anual de batalhas mágicas, mas a Azami Academy vem perdendo nos últimos anos, assim como vocês. História da partida de League of Legends. Todos vão ao campo, e Colin explica que há 3 tipos de magia: cânticos, sigilos e pedras mágicas com varinhas. Eles podem usar todos e praticar feitiços em um boneco antimágico. Depois, praticam um feitiço de bola de fogo, para ver quem jogará na próxima partida, mas Lloyd falha de novo por ser muito opus. Ele acaba se confundindo com suas palavras, mas o feitiço ainda assim queima todo o local atrás do boneco. Após isso, ele tenta vários outros feitiços, mas todos eles acabam causando uma destruição enorme, e para manter as coisas justas, eles falham com o pobre rapaz. Após isso, todos continuam a praticar,
e Selene se aproxima de Colin e pede que ela ensine a magia de cura. Assim ela poderá usá-la para flertar com Lloyd. Colin diz que precisam de alguém machucado para praticar. E Selene decide arruinar a vida de Allen porque só gosta de um cara, e não é ele. De volta à casa de Marie, ela é recebida pelas irmãs mercenárias da academia Rokujo, Mina e Philo. Elas mostram uma foto de Ryo e pedem informações. Marie fica alerta, mas as irmãs sentem uma presença intensa de alguém muito forte e se preparam para atacar para se salvar. Eles olham para a porta e, como esperado, é nosso burro Lloyd Philo que lhe dá um chute e depois um chute lateral nas costelas. Mas Lloyd fica parado como o gigachete que é. Vê uma mosca voando e pensa que ela quer pegá-la, pedindo desculpas por atrapalhar. Ao verem esse garoto maluco, Mina e Philo se perguntam sobre ele, e Lloyd se aproxima, estragando o negócio de Marie, dizendo que a garota da foto era Ryo, e ela diz: "A garota vai com ele à academia." Philo então pede para ser sua aluna, mas Marie expulsa ambos e manda procurar outro lugar. Após saírem, Alka se teletransporta e pergunta a Marie sobre levar Lloyd para Holy Sword Village. Ela diz que era só um trabalho, e encerram o dia. No dia seguinte, os alunos continuam a treinar para a próxima partida, e Chrome decide preparar um prêmio para os vencedores. De volta ao campo de treinamento, Ryo pergunta a Colin por que ela está tão empolgada com a partida. Ela responde que é porque sua rival é a diretora da academia Rokujo, e deseja derrotar a Mulher Cobra. Ryo fica se perguntando de quem ela está falando. Mas nesse exato momento, a mulher em questão chega e se apresenta como Raul. Acontece que ela era colega de classe de Colin e subia na hierarquia, manipulando os outros. Fazendo seus concorrentes serem expulsos com seus métodos desonestos, ela agora é a diretora da academia. Raul também parece conhecer Ryo e se aproxima dela, o que deixa Ryo irritada. Depois, Lloyd percebe que Ryo está triste o dia todo e decide pedir conselhos a Marie. Ele pergunta como fazer uma garota feliz, e ela pensa que ele quer surpreendê-la. Então, ela sugere levá-la a um encontro. Lloyd decide levar Ryo para um encontro no dia seguinte, e isso decepciona Marie e deixa Selene ainda mais enciumada. Durante o encontro, Lloyd pergunta sobre seu passado e por que estava triste. Ela revela que cresceu em um orfanato e que um de seus braços era fraco. Hall era sua irmã mais velha, e um dia trouxe o braço de Mithril. Ela pensou que poderia ajudar os outros, mas descobriu que Raul queria que ela usasse o braço para desistir de sua vida e puxar a espada sagrada sempre. Ela é uma droga de energia mágica e foi traída pela única pessoa que admirava. Ao saber disso, Lloyd segura sua mão e diz para confiar nele, que estará ao seu lado quando precisar de um amigo. Nesse momento, Selene sai de debaixo da mesa e chora. Diz a Ryo que trabalharão duro e mostrarão àquela mulher cobra o quanto são fortes. No dia seguinte, na demonstração do jogo interescolar, Selene e Ryo são escolhidas. Eles ainda precisam de um terceiro membro, então a chefe da turma do segundo ano, Mikona, assume a posição. Ela parece guardar algum tipo de rancor de Lloyd por algum motivo, e diz que mostrará a ele o quanto é melhor do que ele. Após isso, a partida começa e ela é colocada contra Philo. Ela carrega feitiços de vento e fogo, e então ataca o adversário, mas Philo usa um item mágico e a manda para fora do ringue com um jato de água. Após levar um chute dela, Mikona se sente mal e sai correndo da escola. Ela vai até Marie e descobre que a visitava muito antes de Lloyd chegar. Mas ficou ocupada com a academia, e não podia vir tanto. Ela pede que cuide de seus ferimentos e toma um café como antes. Então, Lloyd volta e entra na cozinha com Marie, enquanto conversam alegremente sobre o jantar. Mikona corre para um beco e chora por sua má sorte. Então, ela encontra um garoto que diz que pode ouvi-la se quiser desabafar. Esse garoto é Shoma, e a trama se complica. No dia seguinte, começa o jogo interescolar. Selene e Ryo participam do lado de Azami, enquanto Mina e Philo entram como candidatas Rokujo para agitar as coisas. Chrome anuncia que o vencedor ganhará a espada sagrada, o que apavora Ryo e Raul, pois suas vidas eram assim. Hall diz que, se a espada sagrada for o prêmio, ela deixará o cargo de diretora e competirá como aluna. Para ser justo, Colin permite que Lloyd participe também. A partida começa como uma série de batalhas 1 contra 1, e a primeira escola a conseguir 2 vitórias vence. Primeiramente, Selene e Philo. Frente a frente, Philo, como artista marcial, mantém-se firme, lançando feitiços aleatórios de uma pedra mágica. Pelas regras, ela não pode usar ataques físicos, mas os feitiços são bem fortes. No começo, Selene fica parada, esperando que seu cinturão faça a mágica e resolva a luta.
Para sua surpresa, o cinturão diz para ela ser útil de uma vez por todas, e a tranquiliza. Selen corre para salvar sua vida e usa o Talk no Jutsu no cinto, conseguindo domá-lo. Assim, bloqueia facilmente todos os feitiços e prende Filo com o cinto. Ela aperta com força, e Filo tenta revidar, mas o inspetor encerra a partida, declarando Filo vencedora. Pois usar itens mágicos além de varinhas e pedras é contra as regras. Depois, Mina enfrenta Lloyd, e a batalha começa com Mina criando distância entre eles. Ela lança um feitiço de água que cria uma prisão ao redor da cabeça de Lloyd. Ela quer sufocá-lo para que se renda, mas Lloyd apenas prende a respiração e fica parado, se perguntando sobre a lavagem facial. 20 minutos passam, e Lloyd continua imóvel. Então, Mina muda de tática. Desta vez, usa um cântico longo para uma magia de água poderosa. Mas Lloyd rebate com um feitiço de vento, parecendo que ela se autodestruiu, ao entoar algo errado. Com Mina fora da arena, Lloyd é declarado vencedor, e a partida chega à batalha final entre Raul e Ryo. A luta começa com ambos lançando bolas de fogo. Isso continua por um tempo, mas Raul sabe que Ryo ficará sem magia antes dele por causa do braço de Mithril. Após o show de fogos, Ryo recua, mas Raul se aproxima rapidamente e retira o braço de Mithril dela. Isso faz Ryo cair no chão, e Raul diz que ela encerrará a luta deles de uma vez por todas. Mas então Ryo sorri como uma protagonista de anime, e dá um soco antes de se conectar. Seu braço explode, empurrando Raul de volta ao chão. Ryo usou magia de cura para plantar uma pedra mágica no braço e lançar um ataque surpresa contra Raul. Depois, ela cura o braço machucado novamente e caminha até ele, entoando um feitiço de água de alta qualidade. Ao ouvi-la se aproximar vitoriosa, Raul se acovarda e desmaia. No entanto, Ryo revela que estava apenas fingindo, já que não possui mais poder mágico. Sem demora, a escola vence a partida, e Ryo é levada ao hospital para se recuperar. A espada sagrada é entregue a Lloyd, que representa a escola vencedora. Mais tarde, naquela noite, Raul recobra a consciência e desperta no quarto da enfermaria. Ela pergunta a um colega sobre a espada sagrada, e ele diz que está com Lloyd. Descobriram que quem atirou da pedra é chamada Bruxa do lado leste, que mora com um irmão mais novo, de quem é super protetora. Raul acha ótimo ter a bruxa ao seu lado. Então manda Filo sequestrar a pessoa de quem ela é super protetora para chantageá-la a se juntar a eles. Filo pega a carta de chantagem, vai à casa de Marie, e a vê curvando-se diante de uma bola de cristal, pedindo desculpas. Achando que é o que ela mais protege, ele a rouba quando ela sai. Depois, deixa a carta e se reporta a Raul. Enquanto isso, Lloyd chega em casa e encontra o clipe que comprou para Marie no chão. Ele também vê a carta que diz que sequestraram a pessoa mais preciosa para eles. Lloyd e Marie se enfrentam e querem que roubem a espada sagrada e venham à torre se a quiserem de volta. Lloyd acha que Marie foi sequestrada e corre para a torre. No caminho, ele encontra Alan, que busca um creme para suas hemorroidas, mas vamos pular essa parte e ir direto para quando os dois vão à torre salvar Marie. Ao chegarem, Filo vê Lloyd correndo e o desafia para uma luta como uma maníaca. Lloyd entrega a espada a Alan, pedindo que aguarde, e decide enfrentar Filo seriamente. Ela avança com socos e chutes, dizendo que queria ser sua aprendiz, mas agora quer lutar até a morte, rindo loucamente. Ele aceita o desafio e pede que ela diga onde está Marie se ele vencer. Ela concorda, e eles começam a lutar. Lloyd relembra sua infância e recorda que, em sua aldeia, uma garota quebrou seu braço com um tapa no pulso, então não pode lutar contra Filo. Ele busca uma forma de equilibrar a luta e decide desafiá-la para um braço de ferro. Ele menciona que, em seu vilarejo, seu avô Pirid dizia que todas as disputas sérias eram resolvidas com queda de braço, e ele deseja honrar essa tradição. Filo pergunta o nome da aldeia dele, e ele responde Kunlun. Ao ouvir, ela se anima e aceita as condições. A queda de braço começa como entre Tsunade e o Haikage, já que parecem iguais. O caixote sob seus braços rompe, e eles saltam para continuar. Filo ganha vantagem e empurra o braço de Lloyd para baixo, mas ele usa um feitiço de vento, lançando os dois ao chão, e vence. A luta de braço de ferro começa quando sua mão toca para baixo. Assim, a batalha deles termina, e Filo aceita a derrota. Mas então, ela segura as mãos dele, pedindo para ficar com os filhos, e diz que, se ele realmente é de Kunlun, ele é o par ideal para ela, pois procurava um homem forte. Enquanto isso, Allen foge com a espada, e é perseguido pelo aluno que se apresenta a Raul. Ele não solta a espada, pois Lloyd confiou a ele. Felizmente, Mina chega, derruba o homem,
e diz que quer frustrar Raul por insultar sua irmã e usá-la como ferramenta. Depois, encontram Lloyd e Philo, e ela explica sobre Marie, dizendo que não a sequestrou. Enquanto isso, Raul os observa de longe, e ela se agita diante do cristal, chamando-os de inúteis, idiotas. Nesse momento, Alka se teletransporta e pergunta onde está Lloyd. Quando ela não ouve o que quer e é chamada de bichinha, Alka a expulsa da torre com uma forte explosão mágica, fazendo-a cair no rio com a bunda queimada e crocante. Alan a vê e decide entrar no rio para salvá-la como um soldado justo. Na manhã seguinte, ele aparece nas notícias como um soldado exemplar, e Raul é levado para o hospital onde Rio está internada. Ela recorda sua infância e o desejo de ajudar o orfanato e fazer Rio feliz, questionando onde errou. Enquanto isso, um homem de cabelos brancos lança um feitiço de alteração de memória nela e depois revela querer se vingar de Alka. Dias depois, em uma floresta perto do reino, pessoas entram em coma por motivos desconhecidos. Ninguém morreu, mas os sintomas se assemelham a um ataque de Treant. Para resolver a situação, o reino envia aventureiros e militares para investigar a causa e tentar consertá-la. Entre eles, estão Mina e Philo, designados para verificar a floresta. Durante a inspeção, suspeitam que os Treants possam estar envolvidos. Enquanto isso, na academia, as férias se aproximam, antes do último dia. Rio se aproxima de Lloyd e pergunta se estará disponível no fim de semana para um passeio. Selene aparece deprimida e irritada, revelando que seus planos de ir à praia com Lloyd foram arruinados porque sua família a chamou para a casa principal. Allen então entra, chamando atenção e pedindo desculpas a Lloyd por não poder acompanhá-lo como aprendiz, pois foi pedido em casamento e precisa encontrar a família no fim de semana. Mas todos o ignoram e vão embora. Após as aulas, Lloyd chega em casa e encontra Marie e Alka brigando para saber quem passará tempo com ele. Mas ele encerra a discussão dizendo que aceitou um trabalho temporário em um hotel recomendado por Chrome para o fim de semana. Ele quer aprender com a experiência. E se elas forem, ele não aprenderá sozinho. Por isso quer ir sozinho. Ao ouvir isso, ambos choram, e Lloyd os deixa e vai trabalhar como um macho sigma no hotel. Lloyd se apresenta a Koba, dono do hotel e ex-líder da guarda real. Koba sente a força de Lloyd, como Chrome, e cai no chão chocado. Koba fala sobre pessoas que entraram em coma na floresta perto do hotel e diz que isso prejudica os negócios. Ele deseja resolver o problema rapidamente e leva o assunto para a piscina, onde apresenta Lloyd a sua colega sênior Kikyo. Deixa Lloyd sob seus cuidados e pede que o oriente adequadamente. No entanto, ela se revela uma valentona e obriga Lloyd a limpar toda a área sozinho. Mas Lloyd, sendo quem é, consegue terminar antes que ela conclua sua longa palestra. Koba retorna para verificar o progresso e fica impressionado com a limpeza extremamente eficaz de Lloyd. Depois, ele o leva para sua próxima tarefa como bellboy e informa que um cliente importante, que viria amanhã, decidiu chegar mais cedo. Ele menciona que é um pouco difícil falar com esse cliente e quer que Lloyd pratique seu sorriso e o cumprimente bem. O cliente é Lord 309, que é exatamente como meu pai, reclamando de tudo, desde quem serve uma bebida até quem o cumprimenta bem, sem nunca apreciar. Olhando para fora, ele liga para Lloyd e pergunta sobre a floresta de ciprestes. Lloyd diz que parece ótimo, mas é um desperdício plantá-los em intervalos regulares e podá-los. Antes de terminar, o senhor se surpreende que o menino dos sinos saiba sobre poda. E Lloyd menciona que lenhadores de sua terra lhe contaram. Ao ouvir isso, o senhor diz que antes de ganharem fama em batalhas, eram uma família de silvicultores. Eles se dão bem, e o senhor gosta de Lloyd. E Koba o elogia pelo bom trabalho. O senhor revela que tem um filho da idade de Lloyd, que estuda na Academia Azami, e gostaria que ele fosse tão inteligente quanto Lloyd. Mais tarde, descobrimos que Kikyo é uma funcionária do senhor, e que está no hotel investigando os casos de coma. Eles desconfiam que Koba esteja criando treantes na floresta, e como essa floresta será declarada em breve um tesouro nacional, investigá-la vai se tornar extremamente difícil. Por isso, ele deseja descobrir a causa rapidamente e evitar que isso se transforme em uma grande calamidade nacional. Ele menciona que tem algumas informações sobre alguém que roubou uma muda de Lorde Demônio de um laboratório de pesquisa, que foi levada para lá por um comerciante. Talvez alguém tenha implantado em outro para criar e controlar treantes, com sintomas como habilidades físicas melhoradas. Ele pergunta a Kikyo se conhece alguém assim, e ela lembra de Lloyd e diz que sim. Koba lhe dá crack e diz para fazer o suspeito ingerir, expulsando a muda e revelando o culpado. Na manhã seguinte, Kikyo observa Lloyd cortando legumes como um ninja profissional. Ela confirma que ele é opus e lhe dá o crack misturado em chá.
Mas, antes de Lloyd beber, Koba entra e a repreende por descuido no trabalho, mandando Lloyd tirar folga, pois tem trabalhado demais. Ele pega o chá e bebe, cuspindo logo, perguntando que tipo de Karen fez aquilo. Vendo isso, Kikyo pula da janela, achando que Koba fez de propósito para evitar que seu segredo fosse revelado, e diz que irá. Ela o surpreende na próxima vez. Mais adiante, descobrimos que Ryo está desfrutando suas férias no mesmo hotel e solicita uma massagem completa. O massagista é Lloyd, e ela se apavora, recusando-se a permitir que ele a toque. Enquanto isso, o pai de Selene decide levá-la ao mesmo hotel para passar um tempo com ela. Chegando lá, ele revela que organizou um encontro para ela com alguém, que, ao que tudo indica, é um político. As moças decidem ajudá-lo também. O arranjo matrimonial e o infeliz rapaz são o filho do Lord Allen. Selene diz que prefere matá-lo antes que sua proposta seja arruinada pela cara dele, e planeja atacá-lo com seu cinto assim que ele entrar. Quando ele entra, ela se pergunta onde estão as bombas incendiárias para incendiar o hotel. Ela planejava fugir após incendiar o hotel para se encontrar com Lloyd nas férias. Mas a porta se abre e ela pula no cara, para sua surpresa. É Lloyd, e ela foge com ele. No depósito, Ryo também se junta a eles e revela que Allen escorregou na piscina, ficando inconsciente. Então, Lloyd foi solicitado a substituí-lo, assumindo o papel do filho do senhor. Para isso, Ryo está atuando como funcionária do hotel, e essa é a situação atual. Lloyd menciona que, na função de funcionário, ele deseja descobrir o que está acontecendo no hotel, e as meninas decidem ajudá-lo nessa missão também. Decidem que Ryo observará internamente como funcionária, enquanto Selene e Lloyd, externamente como convidados, fingindo um casamento arranjado. Depois, agem como namorados, mas Ryo os repreende por não trabalharem direito. Então, vem um jovem com uma carroça, que é Shoma. Ele faz uma entrega expressa de bombas de fogo doces, e Selene pensa que pode ser a culpada. Lloyd o apresenta aos outros como alguém de sua aldeia, como um irmão mais velho. Depois, ele descarrega as bombas e volta ao trabalho. Enquanto isso, Koba desconfia que o senhor esteja por trás dos casos de coma, criando um jogo de suspeitas. Koba suspeita do senhor. O senhor suspeita de Koba. E o pai de Selene suspeita de Koba. Os dois. Do lado de fora, Lloyd e Selene continuam um encontro falso no lago. Selene diz como ele a salvou, que era desprezada pelo cinto na cabeça, e como Lloyd a ajudou. Ela o ama por sua bondade. Lloyd diz que não é nada, que chegou longe por ela e amigos, e agradece. Depois vão a uma lagoa e molham os pés. Kikyo está observando-os de longe e resolve aplicar o crack no corpo de Lloyd por meio de uma massagem com óleo, enquanto Selene não está olhando. No entanto, antes que ela consiga aplicar o crack em seu plano, Selene aparece no local e começa a discutir com ela por ter tocado em seu querido Lloyd. As duas acabam brigando por um tempo, mas então Kikyo consegue escapar, e Lloyd menciona que deseja retirar o óleo do corpo antes de vestir o uniforme novamente. Eles decidem ir às fontes termais para um banho, e lá encontram Ryo, Mari, Alka, Mina e Philo. Todos estão aqui, graças aos feromônios Riz de Lloyd. Durante o banho, Philo joga a Alka na floresta por espiar a Excalibur de Lloyd, e Lloyd vai atrás dela porque é o bom menino da vovó. Enquanto isso, Kikyo os vigia da floresta e mal desvia de Alka, que se esgueira pelas árvores. Quando ela desce, o secretário de Koba surge da floresta e revela ser o hospedeiro da muda do Lorde Demônio. Ele vira uma árvore e absorve seu poder mágico com as raízes. Kikyo se pergunta se ele é o verdadeiro Treant. Então por que Lloyd é tão forte, e por que perdeu tanto tempo atrás dele? Mas então, Lloyd aparece, e pergunta se o secretário queria conquistar Kikyo, ao se fantasiar de Treant. Os dois se perguntam quem machucou o garoto para ele ficar assim. Mas então, o secretário chama vários Treants normais, e Lloyd se ocupa em derrotá-los. Enquanto isso, o secretário se transforma em um Mega Treant, usando a muda do Lorde Demônio, e marcha em direção ao hotel, para obter a nutrição necessária para criar um exército de Treants e dominar o mundo. No hotel, o pai de Selene, Koba e o Lorde estão reunidos sobre o incidente do Treant em coma. Nesse momento, o Mega Treant rompe a parede, revelando-se o verdadeiro culpado. O secretário explica que ele usou o nome do Lorde para comprar a muda do Lorde Demônio do pai de Selene, arruinando a reputação e negócios de Koba. Todos olham para sua madeira mesquinha, enquanto ele ataca o senhor. Mas nossa gangue chega e protege todos. Eles lutam com a árvore e lançam feitiços de fogo. Mas ela é imune à magia. Philo expulsa-o do prédio e Selene ataca com seu cinturão. Durante a luta, um pedaço do teto cai sobre ela, mas seu pai a empurra e fica preso. Philo e Mina continuam a batalha, enquanto Ryo acorda Alan e leva bombas incendiárias,
começando a bombardear a sapê do Megatrent. Mina e Riho usam feitiços de água e gelo para congelá-lo, mas a batalha ainda não terminou. Com o núcleo ainda intacto, o Treant realiza ataques subterrâneos usando suas raízes e faz com que outro pedaço do teto desabe sobre Selene. Enquanto ela tenta resgatar seu pai, Selene confessa que ama Lloyd e não deseja se casar dessa maneira. Nesse momento, Wizard Boy aparece e salva ambos. Maria explica que precisam de sua ajuda para derrotar o monstro e enfatiza que ele deve destruir o núcleo do Demon Lord para vencê-lo. Lloyd agradece a ela pela chance de se fortalecer, pula no monstro da árvore e esmaga seu núcleo com as mãos. Enquanto isso, Alka está no chão e encontra Shoma. Ele está aliado ao homem que busca vingança contra Alka e diz que com a espada sagrada removida, pode fazer muito mais agora. Depois, ela retorna e se reúne com o resto da turma. Ela usa seus poderes para consertar o prédio, curar os feridos e alterar a memória dos que não são importantes para a trama. Para recompensá-la, Lloyd faz uma massagem especial com uma técnica que aprendeu com Kikyu, derrubando-a no chão. Dias depois, Shoma encontra Mikona e a leva a uma igreja. O homem pergunta como ele se parece, e ela diz que ele se parece com um padre. Ele diz que ela não está certa, mas também não está totalmente errada, e pergunta a Shoma por que a trouxe aqui. Ele diz que ela perdeu alguém querido e quer matá-la. O homem então pede os remédios, e Shoma entrega 2 a ela. Com os poderes do Lorde Demônio Abaddon e do Lorde Demônio Treant, pedem que ela beba um para ter mais poder. Ela toma os 2 frascos e começa a se transformar em um híbrido humano de árvore-inseto que transborda, com poderes demoníacos. Em seguida, ela voa para uma masmorra para enfrentar Lorde. Enquanto isso, os alunos da academia são convocados pelo rei para uma missão: derrotar uma cobra gigante em uma masmorra próxima, demonstrando suas habilidades aos civis. Todo o grupo é selecionado para essa missão, com Colin como instrutor. Curiosamente, o rei virou um hippie descolado que busca reconstruir sua reputação após o último incidente. Na cidade, o velho e Shoma conversam num café. Decidem ir à masmorra atrás da serpente. Quando Alka chega à mesa, perde-os por pouco e se pergunta aonde o velho foi. No caminho, encontra Marie e pergunta sobre uma masmorra próxima, levando-a ao céu para usar seu Google Maps. Ela acaba pulando, quebra paredes e vai direto para a sala do chefe. Enquanto isso, Lloyd e os outros andam pela masmorra, e Selene e Philo puxam Rio de lado para perguntar se ela realmente ama Lloyd. Durante essa conversa de garotas, Lloyd se depara com a enorme cobra. Após ser jogada na masmorra por Alka, Maria avança e encontra Mikona. Ela percebe que foi infestada por um grande Treant e pensa em como salvá-la. Mikona acorda e diz que Lloyd roubou seu ente querido. Marie se pergunta quando seu menino se tornou gay. Mas então Mikona a amarra com raízes e diz para ela gritar para atrair Lloyd. Antes que vocês, de mente suja, comentem sobre garotas de anime e tentáculos, Lloyd chega e diz a Mikona para soltar Marie. Ela voa e ataca Lloyd com garras, mas ele a soca e a empurra. Depois, ela usa poderes da árvore do ar para atacá-lo com raízes enormes, mas Lloyd desvia delas como se tivesse ultra instinto e joga um pedaço de volta. Mikona então usa Godspeed para empurrá-lo e o agarra pela cabeça, arrastando-o contra a parede da masmorra. Lloyd segura a mão dela e a lança para trás como um inseto, dizendo que isso é comum em sua aldeia, Kunlun. Mikona acha que ele está zombando ao mencionar uma aldeia de contos de fadas e o ataca com raízes de novo. Então, as outras meninas chegam e perguntam o que está acontecendo. Lloyd diz que é Mikona e que ele vai derrotá-la, e a grande cobra, provando que também pode ser um grande soldado. Ele se prepara para proteger os outros e se machuca, mas continua e luta com ela. Mikona o derruba e diz que vai acabar com ele, atacando-o com uma broca. Surpreendentemente, Lloyd a agarra e a lança para fora da masmorra, como a equipe Rocket. Após sua saída, a grande cobra surge, revelando-se a guardiã da vila de Kunlun, e diz que Lloyd cresceu tanto que ela não pode mais ser vista. O nome dele é Vritra, a mesma fera da pele do cinturão de Selene. Lloyd pergunta se o conhece e Vritra diz que da última vez, Lloyd era jovem e veio por causa do que a avó humilde fez. Ela usou a Excalibur para cortar sua pele e fez um avental. Sue entra e pergunta a Lloyd como ele parece. E Lloyd diz que ele parece uma pessoa ruim. Ele pergunta se quer ser um herói e salvador que protege os outros e tenta oferecer algo. Mas antes de terminar,
Alka surge e diz que o encontrou. Ela se vira, vê a cobra gigante e fala com ela. Su aproveita e pula nas costas de Vritra, dizendo que vai matá-la. Assim, a barreira em torno de Kunlun será destruída, e Alka perderá todos os seus poderes. Ele destrói o núcleo de Vritra, e Alka tenta chutá-lo, mas é tarde. Surpreendentemente, ela segue tão boa como sempre. Vritra pegou o cinturão de Selene, e Alka lembra que um dia, enquanto trabalhava, rasgou o avental e o vendeu barato como objeto amaldiçoado. Su diz que isso não importa, e que agora abrirá Kunlun para revelar a última masmorra e se teletransportar. Após isso, a masmorra desmorona, e Allen entra para salvar seus amigos. Alka se teletransporta, todos saem vivos, e Allen é creditado por derrotar a cobra e derrubar a masmorra. Ele é apresentado ao rei e recebe um prêmio à escolha, mas recusa porque não entende a situação. O rei e os alunos acham que ele é humilde e começam a admirá-lo. O rei o premia com: a Alka dá a ele o título de Dragon Slayer porque soa legal e por que não? No dia seguinte, Alka se teletransporta e diz a Lloyd e aos outros que os levará para Kunlun por um tempo, teletransportando-os. No dia seguinte, o rei recebe uma carta do Império Gil pedindo uma competição amigável entre as nações. Para provar que o relacionamento foi restaurado, o rei decide enviar seu herói mais importante, Sir Dragon Slayer Alan. Nina deve treiná-lo e garantir que ele não fuja. O grupo caminha até Kunlun com a vovó Alka. Ela queria teletransportar todos, mas seus poderes não estão restaurados, então vão pelo caminho longo. Chrome e Colin se juntam para encontrar Meltfen, que trabalha nos campos da aldeia. Logo chegam a um portão mágico, e Alka chama o guardião, Professor Eug. Eug é uma realeza anã que adora investigar diversas coisas. Foi ela quem sugeriu a Alka a ideia de confeccionar um avental com a pele de Vritra como presente para Lloyd. Ela demonstra ser quase tão desequilibrada quanto a própria Alka, mas antes de revelar todos os seus segredos, ela os empurra pelo portão, permitindo que entrem na vila secreta do outro lado. Todos percebem que o vilarejo é bastante simples, e comentam que imaginaram casas de ouro e estradas feitas de runas, mas Lloyd menciona: isso mostra que é só uma aldeia comum. Mas antes de prosseguir, Marie avisa para ficarem atentos, pois a aldeia não é normal, e pergunta a Chrome, Colin e Rio se notaram algo. Eles parecem chocados e dizem que o lugar é perigoso, sentem energia perigosa ao redor. Depois, veem que uma família comum faz compras, crianças e idosos pulam edifícios e se comunicam por escrita. Uma mensagem num papel e lançá-la a quilômetros de distância para quem desejam. Além disso, quando têm pressa, se lançam com um canhão mágico e sua defesa é tão alta que bater numa montanha não é nada. Logo os aldeões reconhecem Lloyd e o recebem de volta. Ao longe, vemos seu avô Pirid entrando com uma grande priona assassina nas costas. Philo conhece ele como o lendário Pirhood, Senhor dos Ogros, criador do estilo de artes marciais que ela pratica. Lloyd a apresenta, e o velho revela que esse estilo é apenas a rotina matinal de exercícios dos aldeões para se manterem flexíveis. Ao descobrir que seu estilo de artes marciais era só um exercício aeróbico, o mundo de Philo desmorona e ela perde a cabeça. Ainda assim, o velho promete ensinar o estilo novamente, o que a deixa feliz. Rio se oferece para levar a bagagem dele, e eles caminham até a mansão de Alka. Vemos Rio exausta de carregar o enorme peixe. Colin e Chrome perguntam sobre Meltfen, e ela os manda de volta aos campos, onde finalmente encontram seu velho amigo e interesse amoroso de Colin. Meltfen ficou mais atraente com todo o trabalho agrícola que fez aqui. Tempo. Mas ele é tão relaxado que só usa uma tanga e nada mais. Todos se reúnem e falam sobre seu retorno ao reino, e ele comenta que, mesmo sendo manipulado, teve um papel crucial no golpe. Além disso, está contente vivendo na aldeia e cuidando das plantações. Sua paixão militar agora é a agricultura, e ele está decidido a dedicar sua vida aos campos. Colin se pergunta como se apaixonou por esse idiota, mas vê os abdominais dele e diz sim. Enquanto isso, Selene encontra os anciãos na casa de Lloyd, com algumas crianças, e entrega formulários de casamento para oficializar com Lloyd. Mas antes de fazerem algo, todos ouvem um som enorme fora da casa. E Alka diz que deveria ter cuidado disso há muito tempo. Rio sai para ver o que ocorre, pensando em ganhar dinheiro. Mas descobre um grande dragão vermelho. Ela corre apavorada, como uma galinha. As crianças aparecem e jogam aviões de papel feitos com formulários de casamento, derrubando o dragão. O dragão foge rápido como um lagarto, e Rio e Selene ficam deprimidas com a situação. Mais tarde naquela noite,
Os anciãos organizam um banquete para todos, e eles o apreciam juntos. Philo comenta que aprendeu muito com o velho mestre, mas Pyrrhide se desculpa, dizendo que só pôde ensinar o básico do básico, prometendo ensinar mais na próxima vez. Ao ouvir isso, a alma de Philo quase sai de seu corpo novamente. Percebendo que todo aquele treinamento intenso era apenas o básico dos básicos, depois disso, eles começam o banquete e comentam que a comida está deliciosa. Meltfen diz que ele mesmo pegou todos os ingredientes e que os pratos são feitos de monstros frescos. Após a refeição, Rio ajuda na limpeza, e Eug comenta que esse hábito a levará longe, mesmo que seja por dinheiro. Em seguida, os anciãos perguntam a Lloyd sobre sua namorada e qual delas era. Mas Lloyd afirma que todos são apenas colegas da academia. Eles elogiam Rio e Philo por suas boas jogadas e natureza prestativa, deixando Selene com inveja por não ganhar pontos. Eug sugere que ela tente transformar Vritra, e quem sabe ele se torne algo bonito, em vez de uma cobra. Mas o desenho que ela faz do que seria bonito acaba sendo horrível. Depois, todos vão dormir. Meltfen pede desculpas a Marie pelos problemas causados. Ela o perdoa e pergunta sobre o homem que o manipulou. Ele não consegue descrevê-lo, mas diz que o homem perguntou como ele era. Marie lembra que já ouviu isso antes e suspeita de Sue. Enquanto isso, Alka e Eug falam sobre Sue querer abrir a última masmorra, e Eug comenta que talvez é o momento certo, pois os humanos já pesquisaram magia e não será como antes. Na manhã seguinte, vão para a última masmorra ressuscitar Vritra. Rio se anima em pegar todo o tesouro e ganhar dinheiro. Mas Eug explica que não é uma masmorra comum. Está cheia de monstros e lordes demônios, e as outras masmorras do mundo foram criadas por anões como ela para esconder essa última. Ela então explica que a aldeia Kunlun e seu chefe Alka têm a missão de vigiar a última masmorra para impedir que qualquer senhor demônio escape, pois isso destruiria o mundo. No entanto, Alka está enfraquecida agora, porque seu vínculo com Vritra faz com que qualquer dano sofrido por ela seja transferido para ele. Ela também pode usar os poderes dele, tornando-se o monstro Opus que conhecemos. Ela diz que abrir a masmorra agora causaria caos. Devem restaurar Vritra para Alka recuperar poderes. Chrome e os outros perguntam sobre a chave, e ela revela que é a espada sagrada. Não sabe como foi retirada da pedra, mas Chrome diz que está segura no Tesouro Nacional. Eug, com um sorriso diabólico, diz para cuidar bem dela. Com isso resolvido, ela tira o cinto amaldiçoado de Selene e se prepara para criar um novo corpo para Vritra. Ela o envolve em carne e faz um bife mal passado. Após o cozimento, coloca-o em um ovo e cozinha por 3 horas. Depois, retira o ovo e diz que Vritra está na Pokébola agora. Ela belisca Alka, mostrando que agora sente dor, indicando que sua conexão com Vritra foi temporariamente cortada. Depois, diz que é o momento perfeito para se vingarem, pois está tão forte quanto uma criança de 9 anos sem bom senso. Todos sorriem, mas Alka os encara com olhos demoníacos, e eles decidem deixá-la em paz. Então, Eud diz que devem voltar ao reino. Ela está fraca agora, mas pode se recuperar, pois a partida de exibição começará em breve, e ela precisa falar com Alka a sós. Ela a leva para fora da aldeia, numa floresta, e a faz cair num buraco profundo. Revela que, ao invés de ressuscitar Vritra, ela o selou para sempre, cortando sua conexão com Alka. É ela quem ajudou Su e Shoma a causar os ataques, e agora sabe onde está a espada sagrada graças a seus amigos tolos. Agora, ela vai buscá-los e desbloqueia a última masmorra. Sela o buraco com uma pedra enorme e vai ao portão da vila. Lá, percebe que todos estão, exceto Lloyd, e diz para irem na frente, pois discutirá algo com ele que não podem ouvir como forasteiros. Eles concordam e vão. Lloyd volta, e Eug diz para procurar Alka, que está fraca e pode se recuperar. Em apuros. Em seguida, ela entra no portão e o fecha para impedir que a aldeia a siga. Do outro lado, ela diz que fechou o portão para ter um dia de folga, já que Alkali estava sem poderes, e deixou Lloyd para entretê-la. Nesse momento, Meltfin se junta ao grupo, sendo o único da aldeia com eles. Ele queria dar a Marie alguns vegetais, mas eles partiram antes que pudesse. Ele optou por partir sozinho. Selene e Philo ficam tristes pela ausência de Lloyd, enquanto Colin leva seu fazendeiro correndo para a cidade. Em contrapartida, Rio está animada para vender os itens valiosos que trouxe do vilarejo e consegue um saco de ouro. No retorno, Eug se oferece para comprar seu braço de Mithril e até curar seu braço ferido sem custo. Rio diz que vai pensar e entrar em contato com ela. Depois encontra Mina. Elas falam sobre as loucuras na aldeia Kunlun e vão ao hospital ver Raul.
Ela já se curou bastante e voltou aos antigos hábitos, escrevendo um diário sobre manipular pessoas e subir na sociedade como mulher fraca. Ryo pergunta sobre o homem que mandou pegar a espada sagrada, e ela diz que não consegue distinguir suas feições, mas ele costumava perguntar: como eu pareço? Ryo lembra de Su na masmorra, junta as peças e pergunta por mais detalhes. Raul diz que não lembra muito, mas recorda outra pessoa lá, uma criança que fazia sons de estalo como se chupasse um doce. Ao ouvir isso, Ryo pensa em Yugi e sente um mau pressentimento. Depois disso, ela vai ao estádio com Mina e encontra-se com Chrome. Ele menciona que os reis das duas nações chegarão em breve e deseja que ela cuide da segurança do evento. Chrome então leva Mina com ele e explica que, como Colin não está presente agora, ele quer que ela seja a guarda-costas do rei durante o evento. Nesse instante, eles percebem Allen passando por eles e se escondendo nas sombras. Ele implora por ajuda para sair dessa situação, pois continuam chamando-o por outros títulos, e tem grandes expectativas. Diz que não é tão forte quanto Lloyd ou outros, e não quer apanhar no evento. Ryo e os outros dizem para ele ser homem e dar seu melhor. E depois se viram anunciando que o evento vai começar. Ryo olha para a cabine do rei, vê Su e Shoma ao lado, e pensa que isso parece um problema. Logo o rei desce, cumprimenta os alunos na arena, e Ryo pede que ele cancele o evento, achando que sua vida está em perigo. O rei pergunta a Chrome quem ela é, e ele a apresenta como amiga da princesa Marie. O rei a leva para conversar durante um chá. Enquanto isso, na aldeia, Lloyd encontra a Alka no buraco e a resgata. Ela pergunta como ele a encontrou, e ele diz que é o mesmo buraco onde caiu quando era pequeno. Alka e os outros vieram resgatá-lo. É o mesmo lugar onde decidiu se tornar um soldado forte para proteger os outros. Ele diz a Alka que o portão da aldeia está fechado, e quer sair de lá para cumprir a promessa feita a Allen de vê-lo na partida de exibição. Alka diz para continuar em direção à aldeia, e que tem um plano para trazê-los de volta. Por outro lado, Su e Shoma encontram Euge e dizem que logo alcançarão seu verdadeiro objetivo. Ela menciona que, apesar de ser inteligente, não é forte fisicamente, então precisa de proteção. Shoma concorda, e diz que por isso estão ali, apontando para Mikona, que está chateada após perder para Lloyd. No vilarejo, Alka coloca Lloyd em um canhão mágico, e usa pedras mágicas para lançá-lo ao reino. No ar, ele usa feitiços de vento, e acelera em direção ao reino para voltar a tempo. Enquanto isso, a luta entre Allen e o representante do Império Gil está para começar. Allen inicia a luta com seu machado, mas a oponente voa, e revela ser Mikona, a versão híbrida do Bugtree Human. Ela ataca Allen, mas todos sabemos que o masoquista adora isso. Sendo Su o rei do Império Gil, ele propõe formar uma aliança entre as duas nações. Com seu poder de transformar humanos comuns em uma ordem poderosa, junto aos soldados e recursos de Azami, poderão conquistar o mundo rapidamente. Enquanto se divertem vendo Alan S. ser derrotado, Chrome e Mina tentam protestar contra a proposta, mas Shoma os acalma, liberando um pouco de sua intenção de matar, mostrando que ainda são tão frágeis quanto bucha de canhão. Ao ouvir a oferta, o rei de Azami diz que, após ser controlado pelo Lorde Demônio e causar sofrimento à sua família e povo, prometeu nunca mais deixar isso acontecer. Assim, recusa respeitosamente a oferta. Com isso, Euge sai das sombras e diz que é sua vez de comandar. Mas Selene, Ryo, Philo e Marie a cercam, dizendo que já conhecem seu plano e o motivo de sua preparação. Deixaram Alka e Lloyd na aldeia. Yugi olha para eles e pergunta como planejam detê-la, sendo da aldeia Kunlun, enquanto eles são insignificantes. Selene leva para o lado pessoal, mas relaciona ao amor pelo filho de Lloyd, e diz que talvez não seja ninguém, mas Lloyd lhe deu forças e agora lutará sozinha para derrotá-la. Enquanto Euge se pergunta que bobagem disse, as outras garotas afirmam que vão parar de ser carregadas por Lloyd, e sairão do inferno halo sozinhas. Euge lança várias pokebolas, liberando muitos Locustmons na arena. Ela afirma que tomou todos como reféns, e que o rei deve decidir se entrega a espada sagrada. Mas, para surpresa deles, já previram isso graças ao aviso de Ryo ontem e, após os espectadores serem substituídos por soldados treinados, todos revidaram. Na sala do rei, Meltfen chegou com sua foice Netherita em Hou e começou a lutar com Shoma. Eles saltam para a arena e lutam. Shoma lembra que ele ainda é um jogador ruim, mesmo após algumas partidas no Korean Kunlun Server. Então, Shoma usa sua jogabilidade desafiadora e o enfrenta com força,
Meltfen conta que ouviu falar dele na aldeia, que é um garoto entediado com o campo e decidiu ser aventureiro. Diz que lhe mostrará a verdadeira essência rural, a beleza da agricultura. Mas Shoma corrige, dizendo que não é só o campo que o entedia, mas o mundo todo. Por isso, decidiu contar a Lloyd sobre as inúmeras experiências que pode ter no mundo, e decidiu. O objetivo é criar caos para tornar as coisas interessantes para ele. Allen corta o braço de Sue, mas ele se reacomoda. Sue revela que não é humano, mas uma existência de runas, artefatos e uma alma humana. Há muito tempo, foi convocado como herói por Alka. Mas sua paz se espalhou. Sua existência se perdeu na história, e ele perdeu seu propósito. Agora ele só deseja morrer. Mas para que isso ocorra, ele precisa matar Alka primeiro, e depois se tornar a origem do mal, fazendo de alguém mais um herói em seu lugar. Ele escolheu Lloyd como sucessor, e por isso continuará sendo o vilão, até que Lloyd vire herói e salve o mundo ao derrotá-lo. Isso coincide com os planos de Shoma. Então ele se aliou ao velho. Shoma desce do céu na arena e diz a Yugi que Alka contou tudo sobre ela e sua falha em reviver Vritra, por isso fugiu. Yugi se questiona sobre sua ingenuidade. Marie aparece e diz a Lloyd que Eug, furioso, invocou insetos para impedir que a partida de Allen começasse até serem removidos. Lloyd lida com os insetos, mas Eug lança seu doce no ar e invoca um golem da terra. Ela faz Mikona equipá-lo, e ele começa a lutar com Lloyd em pé de igualdade. O ataque de Lloyd é mais forte, mas o Earth Golem se regenera e a luta dura muito. Eventualmente, Lloyd começa a perder, mas Meltfin aparece e fala com ele. Sem buffs de Jutsu, eles conseguem derrotar o Golem. Além disso, Ryu acorda Mikona oferecendo as roupas de Marie, e como o inseto pervertido que é, ela sai do Golem e foge com ele. O rei entrega o item, enquanto Eug se surpreende com a derrota do Golem. Selene rouba o ovo selado de Vritra e ameaça torturá-lo se ele não sair e ajudar na luta. Surpreendentemente, suas ameaças superam o selo de Eug, e ele se liberta, fazendo Alka recuperar seu poder. Eug busca a ajuda de Sue e Shoma, mas eles estão gravando a luta de Lloyd contra o Golem e o Locust Mons, porque o objetivo deles é... O objetivo é torná-lo um herói popular. Alka se teletransporta, derrota os insetos com seu Madara no Jutsu, e diz a Yugi que vai terminar sua noite agora. Mas Shoma e Sue a resgatam e fogem. Sue diz que adoraria abatê-la agora, mas tem uma ótima filmagem do herói Lloyd para editar, então haverá depois. A paz retorna ao reino, e Alan é nomeado herói, recebendo do rei o crédito por salvar o reino. Lloyd e os outros retomam suas rotinas diárias, usando a casa de Marie como restaurante. Alka a irritando com maldições, e Lloyd buscando ser um soldado forte. E assim por diante. A primeira temporada de Suppose a Kid from the Last Dungeon Boonies, Move to a Starter Town termina.